Não vou desistir. Se fraco eu me sentir, eu sei, encontrarei a força em ti. Nasci pra lutar, seu amor vou cantar. Enquanto eu viver, vou louvar. Seu nome eu vou proclamar. Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser grande vencedor. Quando eu sou fraco é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Nasci pra lutar, seu amor vou cantar. Enquanto eu viver, vou louvar. Seu nome eu vou proclamar. Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Bruno Varenga na guitarra. Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Presta atenção, hein? Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. O quadro Café, Bolinho e Teologia de hoje tem novidade. Tem novidade. Novidades tecnológicas, né? O professor Felipe hoje vai inovar aqui no programa, tá legal? E olha, vamos saber hoje sobre a terceira praga do Egito. Num contexto mais histórico, mais cronológico, mais no mapa, né? Para que você possa entender um pouquinho mais do que foi aquela terceira praga do Egito. Ao som dessa banda, vem para cá, professor Felipe Santos. Você viu que o tecladista quis sabotar você, ele botou um som lá. O que aconteceu aí, velho? Mas eu gostei.
Eu gostei. Vamos tomar o nosso café, vamos brindar Vamos. aqui, porque semana passada você deixou um programa gravado para nós aqui, diretamente do seu escritório lá, que também foi muito Você bom. viu, o pessoal viu o meu QG, né, onde saem as ideias, minha Bate-Caverna. Rapaz, quem fez o café hoje, gente? Paulinho? Foi o Paulinho. Paulinho, ó, acertou, hein, cara, hein? Bom, hoje o Felipe vai inovar. Hoje nós vamos Hoje ele estrear vai aqui. Na lousa eletrônica dele. Olha ali, que legal, rapaz. brinquedo novo. Que bacana, hein? E deixa eu ver, passar aqui, ó, voltar. aí, Aê, café, olha bolinha, só que teologia. legal. É interessante hoje que nós vamos falar sobre essa terceira praga. E parece um tema meio pessimista, né? Poxa, terceira praga. Mas é interessante o que estava acontecendo ali no Egito. Se você olhar o livro do Gênesis, nós temos ali, digamos que um olhar diferente, um olhar de fé sobre o início da história da humanidade. Criação de povos, né, reis que aparecem, impérios que começam, impérios que terminam, relações de povos. E agora, nesse livro do Êxodo, nós vemos o povo de Deus sendo construído, né? Então, ali nós começamos esse novo olhar de salvação. Ali existe uma nova civilização, uma nova visão de Deus, e que isso aos poucos foi mudando a história da humanidade. E aí é legal Que chique, que... você viu que ele passou Você viu o que legal? dedinho ali, ó, Passa o coisa- dedinho aqui. Bacana, quer dizer, mas é um tempo onde também a consciência de um único Deus também ainda continua sendo formada. Ainda continua, ela está em processo. Nós temos aqui, eu acho interessante esse mapa aqui, que, olha só que legal, dá para a gente dar zoom aqui, olha só. Aqui, a cidade de Ur, de onde sai, né, Abraão. Então, ele vai sair daqui, deixa eu voltar aqui, ó, que legal, vai fazer toda essa trajetória, vai passar pelo Egito, vai Ele voltar chega para até cá. aqui no Egito, norte aqui do Egito, depois vai Isso. voltar a subir aqui. Opa, perdão. Depois ele vai subir aqui de novo. Depois ele vai para subir aqui. a Israel. Agora, uma coisa que eu quero perguntar para você, Felipe, é o seguinte. Esse tempo, nos localize mais ou menos o ano disso. Olha só, essa saída aqui é por volta ali de 1970 e alguma coisinha antes de Cristo, né? Então, nós temos essa saída. Aí o que acontece? Mas por que, Felipe? Você está falando de Abraão, sendo que o tema é a terceira praga. É que acontece o seguinte, depois que ele faz toda essa andança, nós temos ali um princípio de um povo diferente, no final do livro vai mostrar uma seca que acontece na região e bem aqui, no delta do Nilo, muitos povos ali da região de Canaã vão se estabelecer aqui. E vai existir aquela relação de troca com o povo do Egito. Então você tem ali, você oferece a sua mão de obra, né? E o Egito vai te acolher, né? O faraó vai te acolher e começa ali uma relação de benefício para os dois povos. Porém, né, temos lá no começo do Êxodo aquela narração. Chegou ao Egito, um faraó que não conheceu José. Né? Então tem todo... 400 anos depois tem de toda José. uma série de conflitos até chegar à necessidade de saída do Egito. E o interessante é o seguinte, vamos voltar aqui. Moisés, quando ele faz, né, a primeira saída do Egito, que ele está fugindo, ele vem aqui para a terra de Madiã, deste lado aqui, e vai viver uma experiência diferente. E volta diferente. É interessante que quando acontece cada praga, o faraó vira para os seus sacerdotes, né? Na Bíblia está escrito seus magos, né? Vamos lembrar que naquele tempo o mago, o sacerdote, o médico, tudo era a mesma coisa. Só que chega na terceira praga, ele vira para eles e fala assim, ó, até agora vocês estão conseguindo repetir o que Moisés fez. Agora não. Agora eles não conseguem reproduzir isso. Não tem como fazer. Então, é interessante que Moisés começa a mostrar para o faraó, para o maior poder naquele tempo,
um Deus que não pode ser explicado, não pode ser imitado pelos humanos. E não pode ser vencido. Não pode ser vencido. E aí, ó, só que legal, eu gostei disso aqui. Passar o... Minhas filhas iam adorar isso aqui. E aqui nós temos, né, a partir da terceira praga... Vai um pouquinho mais para lá, porque esse desenho está tão bem feito. Olha que bacana. Nós temos aqui, a partir da terceira praga, uma novidade. Ué, o maior poder na Terra não consegue reproduzir esse milagre, não consegue oferecer uma resposta. Então nós temos aqui o conflito entre duas autoridades. O faraó, que era tido como o filho do sol, né, ele usa, até é interessante saber que esse capacete, né, que ele usa, branco e vermelho, né, é devido após a unificação do Egito. O Baixo Egito usava, né, o capacete vermelho, o Alto Egito o branco. Então ele já vive esse momento de unificação e a serpente, né, ela é um desses símbolos de poder. Entendamos o Baixo Egito e o Alto Egito como que depois de uma guerra eles se unificaram. Se unificaram. Né? Então nós temos aqui a personificação de um poder único que entra em conflito com uma espécie de líder religioso que foi criado na corte do faraó. Então imagina os professores, aqueles magos com quem o faraó falava, ó, repete o que ele fez. Eram professores de Moisés. Provavelmente existia essa relação entre professor e aluno. E de repente aquele seu aluno que sumiu, voltou, o que foi que ele aprendeu que os maiores intelectuais ali não conseguem explicar, não conseguem reproduzir? Então é interessante que a partir deste momento o mundo começa a testemunhar quem é o verdadeiro Deus. E quando você diz o mundo, é porque, digamos assim, o mundo conhecido... Isso, o mundo conhecido naquela época, um dos maiores poderes da Terra era o Egito. Era o Egito. Então, ou seja, um dos maiores poderes da face da Terra começa a conhecer o poder de Yahvé, ou seja, o poder de Deus. E é interessante que nós temos ali alguém que cresceu na corte do faraó, toda a história do Egito, que foi ensina que Moisés conhecia, né? Quem ensinou para ele foram aqueles magos que reproduziam, né, esses milagres, esses truques, né? Então, assim, é interessante que Deus já preparou, né, escolheu alguém que foi criado ali na corte do império mais desenvolvido daquele momento, e quando chegou o seu momento, saiu de lá, aprendeu aquilo que aquele povo não poderia ensinar. Como que um povo politeísta, né, poderia ensinar quem é o verdadeiro Deus? Então nós temos aqui a figura de um representante sagrado, o Filho do Sol. Como é que esse Filho do Sol abriria mão, né, de todo o seu privilégio, seu poder, para apontar quem é o verdadeiro Deus? Então Moisés ele chega ali, aquela potência, aquele império, com uma grande novidade. Então é interessante que, a partir desta terceira praga, o mundo testemunha o que é o poder de um Deus verdadeiro, né? Um poder de um Deus que é único, o poder de um Deus que não tem um igual, ele não divide a sua coroa, ele realmente faz ali, pelos seus sinais, pelos seus milagres, a maior potência daquele momento, né? Saber o que é um Deus de verdade. Ó, até agora vocês estão idolatrando isso, mas eu estou mostrando para vocês o que é um Deus de verdade. Então é interessante saber que ali, se você olhar nas entrelinhas deste livro do Êxodo, você vê esse novo povo sendo construído e mostrando para o mundo. Lembrando que não apenas a autoridade ou a riqueza do Egito e do faraó, mas estamos falando de uma civilização que já tinha construído as pirâmides, que já tinha construído a esfinge. Nós estamos falando de uma tecnologia que até hoje não se explica. Até hoje o pessoal, tem gente que acha que foi alienígena. Até hoje não se explica como aquelas milhões de pedras pesando toneladas foram empilhadas, formando a esfinge, formando as pirâmides. Estamos falando de uma civilização inteligentíssima, né, com poder bélico, com poder financeiro, com poder na agricultura, e de repente agora Moisés confrontando a civilização mais poderosa, os líderes mais inteligentes. E imagina,
ninguém sabendo explicar o que esse cara está fazendo. E detalhe, é o que eu acho mais incrível, era o nosso aluno, nós sabemos quem é, não é um estranho. Tudo, teoricamente, tudo que Moisés sabia, eles que ensinaram. Então, quando ele chega com essa novidade, realmente o faraó e os mestres, os sacerdotes ali ficam loucos. Dá para você voltar o desenho anterior aqui para gente? Só para... Porque eu acho que o mais interessante desse desenho que você fez aqui para gente é isso aqui. Veja, isso aqui é o Nilo, gente. Olha só, isso aqui. E é o delta do Nilo que... Opa, voltou aqui de novo para cá. Aê. Isso. Esse delta do Nilo é muito importante, porque nós estamos falando de alguma coisa que está caminhando para o mar Mediterrâneo. Aqui para cima, nós estamos falando de Ásia Menor, estamos falando de Europa no futuro, ou seja, todo o mundo ocidental estava lá em cima, e enquanto esse mundo médio-oriental, norte da África, esse corredor aqui com Israel, quer dizer, as coisas acontecendo aqui que um dia seriam conhecidas para o globo todo. E é interessante que essa aqui é a parte, né, do que nós chamávamos, né, de Baixo Egito, né? Então, nós temos aqui a parte mais fértil, que é onde os hebreus com seus rebanhos chegaram. Aqui, o finalzinho do Mar Vermelho, que onde teria a parte mais provável de ter acontecido a travessia. E nós temos aqui, né, essa rota, que nós chamamos de Rota do Êxodo. Então, é interessante que Moisés, primeiro, ele vem sozinho, né, vem próximo, né, da onde tem água, para ele não morrer no deserto, porque essa parte aqui é de deserto. Vive aí um tempo. E vive aqui, ó, ele vive nessa parte aqui, deste lado. E aí, quando ele vem aqui para o Sinai, que nós temos todo um novo começo, uma nova legislação. Então, esse pedacinho de terra aqui é extremamente importante para a história da humanidade. E é justamente bem nessa cidade antiga, por aqui que ficava Pi-Ramsés, que era a cidade, né, de Ramsés. A maior parte dos historiadores apontam, né, Ramsés II como o faraó daquele período do Êxodo, né? Então, é interessante esse trabalho que os hebreus faziam ali, uma região muito fértil, e esse retorno de Moisés, nesse conflito, nessas pragas, nesses sinais, a humanidade, aquelas pessoas ali não imaginavam que a humanidade ia mudar para sempre. Então, realmente é um episódio fantástico. Fantástico. Voltemos aqui para o nosso telão principal, porque eu quero encomendar para você, você que a gente já tem aqui o Café Bolinho em Teologia, Cartas Paulinas, Opa. mas eu sei que você está preparando um outro Café Bolinho em Teologia, justamente dedicado a esse início dessa história. Exatamente, olha só, lançamos pela editora Ave Maria aqui, Café Bolinho em Teologia, Cartas Paulinas, que é interessante que Paulo muitas vezes vai falar, né, vai recorrer às ferramentas do Antigo Testamento para falar tanto para os judeus, né, e para explicar também de onde vem essa ideia de salvação para os gentios. E o segundo volume, que já comecei a trabalhar, vai tratar justamente do Gênesis, né? Muitas vezes as pessoas leem o livro do Gênesis e ficam decepcionadas porque não conseguem entender ali a simbologia, o número, né? A idade dos personagens, que chegam a quase 1000 anos, né? Uhum. Então, quando nós mergulhamos ali na história, quando nós entramos ali na geografia da Mesopotâmia, né, do sentido, né, das caravanas que vinham para o Mediterrâneo, nós mergulhamos naquela cultura e conseguimos entender melhor o que é que esse projeto literário da Bíblia, né, pensa sobre o Gênesis, o que isso tem a nos dizer e como que isso pode contribuir para o amadurecimento da nossa fé. Então, aguardem que em breve está chegando aí novidades, tá legal? Bom, @Prof. Felipe Santos. Pode seguir lá no Instagram que você vai aprender muita coisa bacana. Além de história e teologia, tem outras coisas que o Felipe é muito bom e você vai se surpreender. Ao som dessa banda, esse foi Professor Felipe Santos em mais um Café, Bolinho e Teologia. Valeu! E não se esqueça, Deus ama você.
essa música para todas as pessoas que estão lutando. Não pare de lutar, não pare de lutar. A vitória virá, tenho certeza. Vai dar certo, sim. Acredite em mim. As portas vão se abrir. Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento. Um milagre em sua vida surgirá. A vitória está chegando. Sua vida Ele está transformando.